Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma parte 2 de um vídeo de 2020. Sim, você escutou direito, é uma parte 2, quase 4 anos depois, e eu vou me justificar rapidamente antes de começar o vídeo em si. Seguinte, lá em 2020 eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo, porque era algo que estava crescendo, e eu me via muito fazendo isso, e nada melhor do que estudar, correr atrás de informação e tudo isso que a gente já sabe. E aí, durante esse período, era muito importante que acontecesse essa troca entre eu, criadora, e você que está me assistindo. E é nada melhor do que você pedir likes, você pedir comentários, e aí rolava uma meta de comentários ou de likes, enfim. E eu coloquei uma meta de 20 likes para fazer a parte 2 do vídeo. Só que assim, gente, eu era ninguém aqui na internet, sabe? Eu era um nenenzinho, vinha, fazia os meus vídeos, mostrava minhas maquiagens, compartilhava o que eu gostava. E aí, essa semana, apareceu um comentário, que eu vou deixar até printado aqui pra vocês, meio que me cobrando a parte 2, porque já tinha batido a meta de likes. E eu confesso pra vocês que eu esqueci dessa meta. Porque, como eu falei, eu era ninguém lá atrás, então demorava muito pra conseguir bater essas metas. E aí, conforme os outros vídeos iam subindo, passando, tal, ficou esquecido. Mas, como promessa é dívida, tô aqui pra gente fazer a parte 2, então, dessa comparação de paletas, que foi um vídeo comparando paletas. As paletas em questões são Nina Secrets Pink e Nine Shades da antiga linha Mariana Sage. E pois é, passou tanto tempo que agora nem existem mais essas paletas. Você ainda encontra uma ou outra para comprar, mas a linha Mariana Sade com a Oceane não existe mais. Essa aqui, Pink, talvez você encontre também, mas ela era edição limitada. Só que assim, eu sei que muita gente tem essas paletas, então eu vou fazer essa comparação mesmo assim, porque a gente consegue utilizá-las, mesmo que elas não sejam mais comercializadas. No vídeo 1, eu fiz com as sombras rosas e comentei que nesse aqui eu faria então com os tons mais alaranjados, com os marrons, e é tão diferente, gente, me ver naquele vídeo, eu com a carinha redonda, gordinha, loira, começando na maquiagem, e agora eu completamente diferente, né? Cabelo diferente, rosto diferente, técnicas de maquiagem diferente, mas eu me propus a fazer, então estamos aqui. Do meu lado direito, vou usar a paletinha da Nina Secrets e vou começar com ela, tá? Eu acho que eu vou fazer um olho e depois o outro. No outro vídeo fui fazendo ao mesmo tempo, mas enfim, resolvi fazer assim hoje. Peguei pincéis separados, tá? E a minha ideia é usar esse marrom aqui, ó, que é o marrom mais de transição, e junto com o laranja. E aí fazer como se fosse um delineado fake com esse marronzinho. E tô olhando aqui, mas eu não acho nenhuma dessas brilhantes parecidas, sabe? Pra jogar um brilho ali. Mas se no meio aqui do vídeo eu mudar de ideia, a gente vai conversando e eu explico pra vocês o que eu tô fazendo. Então eu vou começar com o marrom mais clarinho, que eu mostrei pra vocês, pra fazer uma basezinha pra minha sombra. E eu vou aplicar na minha pálpebra toda. Como vocês viram, eu dou a batidinha aqui pra tirar o excesso, porque essa sombra é muito pigmentada. Aliás, as duas, tá? Tanto uma quanto a outra. Mas essa minha, inclusive, ela já tá caindo no chão, eu tive que recompactar. Então, quando eu pego, ela solta bastante cor. E eu não quero nada marcado. Então, ó, vou aplicar aqui na minha pálpebra todinha, desde a parte móvel, que é essa que eu estou fazendo, até aqui em cima, na parte fixa. Gente, eu sempre me confundo, podem passar 1000 anos, eu às vezes confundo qual é a parte móvel e qual é a parte fixa. Mas, de qualquer forma, estou colocando sombra em toda essa parte do meu olho e esfumando. Com esse mesmo pincel, eu já vou dar um toquezinho aqui no laranja e a gente vai aquecer a parte do côncavo. Então, é essa partezinha aqui, ó, daqui pra cima, tá? Essa parte de baixo pode pegar um pouquinho de sombra igual aconteceu aqui agora, mas não é nosso foco. Eu quero esquentar essa parte aqui de cima com o tom laranja. Eu não vou fazer uma maquiagem coloridona que o laranja vai ser assim, predominante, sabe? Vai ser aquela coisa bem color mesmo, não. Eu tô mesclando com o tomzinho do marrom pra ficar um pouco mais natural e não tão intenso. E vou esfumar bastante isso daqui. Como a minha proposta é fazer um delineadinho fake, eu tô puxando o que sobra do meu pincel aqui pra fora, porque eu tava fazendo movimentos bem no formato do meu olho aqui, ó, bem redondinho. E aí, com o que tá sobrando, eu puxo aqui em direção às têmporas e tal, mas é bem fraquinho, é realmente só o que sobra do pincel,
para ter uma base, para ter um fundo, para puxar o delineadinho fake. Agora com um pincel fininho, tá limpinho esse aqui, eu peguei ele até um pincel de batom, que ele é bem fininho mesmo para detalhes, e eu vou nesse marrom aqui mais escuro, a gente vai fazer como se fosse o delineadinho que eu falei, ó, pegar do meio do olho e vou puxando. Não precisa ficar certinho, porque nós vamos esfumar isso daqui, e eu vou abrindo e fechando. Se você conseguir fazer com o olho aberto, é até mais fácil, mas eu não consigo, eu vou ficando meio vesga, não curto como eu fico. E aí eu vou fechando, isso um pouquinho, aí eu abro pra ver como é que tá. E com o que sobra, eu dou essa puxadinha pra cá, tá vendo? Só com o que sobra, pra realmente ficar esfumado. Tá, eu preciso confessar pra vocês que eu não gosto do delineado só na metade do olho, então eu puxei um pouquinho, eu não vim até o canto interno, tá? Mas eu terminei esse delineadinho um pouquinho mais aqui no começo do meu olho, não parei na metade, porque eu não consigo achar que fica tão bonito. Assim eu já acho que fica super natural. E aí, com esse mesmo marrom, a gente vai pegar, se você tiver agonia, passa essa parte, tá? Que a gente vai passar na linha d'água e um pouquinho embaixo, nessa parte aqui, ó, abaixo dos cílios, bem rente. Mas eu quero passar na linha d'água também. Dá uma puxadinha assim, ó, com o próprio dedinho. Com uma mão eu tô segurando o espelho, ó. Aí com a outra eu puxo com o dedinho e passo o pincel. Só pra dar uma corzinha nessa linha d'água. Pode puxar com outro dedo também, ou se você não conseguir, você segura com uma mão, né, e vai fazendo. O importante é dar uma corzinha aqui nessa linha d'água e borrar um pouquinho aqui pra baixo dos cílios pra dar um acabamento. Gente, eu comi uma bola aqui que eu tava olhando as sombras brilhantes, perplexa, assim, como assim não tem uma que seja parecida? E tem dourado nas duas, mas o dourado dessa aqui da Nina, ele é um dourado bem aceso, e o dourado da outra paleta, que quando chegar na vez dela eu mostro, ele é mais escuro, e eu não tava nem vendo ele tão dourado. E lembrando que eu uso óculos, tá? Então como eu tô sem óculos, já fica tudo meio assim, meio embaçadinho, eu não coloquei lente, então relevem, tá? Mas a gente vai usar então o dourado, vou pegar com o meu dedo, eu pego assim um pouquinho no dedo do meio e vou dar batidinhas bem no meio, tá? Só umas batidinhas mesmo, que eu não quero concentrar essa sombra, eu só quero que ela dê um tchananã. Assim, ó. Volto com o pincelzinho do marrom escuro, porque o brilho acabou com o meu marrom, e dou mais uma reforçadinha nele aqui, ó, só pra ele aparecer de novo. Que como eu disse, o brilho dourado levou embora o meu marrom, o meu delineadinho. Então tô retocando ele aqui. E por que não esfumar mais um pouco, né? Peguei aqui então o pincel, sem acrescentar mais sombra, só pra esfumar e tirar a marcação desse brilho dourado que a gente colocou agora. E esse vai ser o nosso olho de hoje. Bora fazer o olho esquerdo então? Paletinha Nine Shades em mãos. E nós vamos começar da mesma forma. Primeiro esse marronzinho aqui em todo o olho, depois o laranjinha para dar aquela esquentada no côncavo, e esse vai ser o marrom que a gente vai usar. Esse aqui eu acho que vai dar uma boa diferença, porque ele tem um fundo mais alaranjado mesmo, e eu sinto que essa da Nina, eu vou até comparar para mostrar. Um do lado do outro, tá vendo? Os marrons, eles são diferentes, mas posso ser surpreendida na hora que colocar no olho. E por fim, o brilhinho dourado. Aqui ele tá bem dourado, mas como eu disse, eu não tava enxergando direito, ele tava bem mais escuro, e eu acho que vai ficar diferente, mas enfim, bora fazer esse olho. Pincel limpinho, esse aqui é o da Dylos, eu não sei se eu falei, mas o outro eu usei um da Vult, que eu amo, nossa, eu amo aquele pincel. Na verdade eu amo esses dois, eles são muito bons. Só que esse aqui é menorzinho, então eu vou demorar um pouquinho mais pra fazer esse olho. Pegar a sombra. O marrom eu acho ele idêntico, idêntico. Gosto muito desse marrom, inclusive. É a sombra que tá mais usadinha dessa paleta. Tem até começando a formar, assim, a barriguinha, sabe? O degrauzinho. E eu não preciso tirar tanto, assim, o excesso, porque como eu falei, a outra eu tive que recompactar, então ficou um pouco mais intenso e ela solta mais sombra. Mas olha que marrom lindo! Mesmo pincel, sombrinha laranja. Agora eu vou tirar um pouquinho o excesso, né, pra não ficar tão marcado. E aí, desculpa se a paleta entrou na frente, gente, tô mudando o ângulo. E eu amo paleta com espelho porque ela é super prática, né? Você segura com uma mão, já vai se olhando e vai fazendo a maquiagem. Olha que lindo! Meu Deus do céu, eu amo esses tons, ficam sempre muito bonitos. E toda vez que eu uso essas paletas eu fico muito feliz porque eu tenho elas, sabe? Ai, é um sentimento de que bom mesmo que eu tenho, de alegria, de felicidade. E vou esfumar isso aqui agora quietinha, porque vocês não merecem ficar me escutando falando tanto assim. Tô achando que esse lado tá um pouquinho mais aceso, o laranja, viu? Esse lado parece que já tá mais marronzinho.
e aqui ficou um pouco mais acesa a cor. Não acho que tá feio, só acho que está diferente. E aí agora eu tô naquele processo de puxar o que sobrou aqui pra fora pra dar um fundinho pro nosso delineado. Pincelzinho bem pequenininho, esse tem um formato um pouco diferente, mas ele vai dar certo também. E agora o outro marrom. Tirar o excesso, puxar aqui, vou começar por baixo esse, puxar aqui, passar na linha d'água. Nossa, vai dar muita diferença. Não vai ficar igual não, ó. Vou passar aqui embaixo já pra vocês verem. Esse marrom, ele é realmente mais quente. E o outro marrom, ele tem um fundinho mais frio, vamos dizer assim. Bom, a gente já viu que ele vai ficar diferente. Eu posso deixar ele assim, que é uma das nossas propostas, né, comparando as cores e tudo mais, mas a gente pode tentar dar uma escurecidinha colocando um tiquinho de preto. Não sei se vai dar certo, não sei se eu vou gostar, mas assim ele tá bem diferente. Eu vou finalizar pra gente comparar lado a lado, e aí pensamos se colocamos um tiquinho de preto ou não. Com o dedo limpo, vou pegar um pouquinho da dourada. Nossa, peguei demais. E vou dar umas batidinhas aqui. Apesar de eu ter pego demais, como ela não tem tanto glitter quanto essa, partícula eu digo, tá? Eu acho que não vai pesar tanto. Devia ter feito antes, né? Já tinha visto que deu ruim, que eu vou ter que voltar com marrom. Ah, mas eu esqueci, fui fazendo o processo igual. Então, pegar mais um pouquinho de marrom pra reforçar aqui o delineadinho esfumado. Passar até mais um pouquinho aqui embaixo. Nosso pincel sem nada, esfumando e tirando marcação. Se a gente parar por aqui e não colocar um pouquinho de preto, esse vai ser o nosso resultado. De um lado temos a paleta da Nina Secrets, do outro lado temos a paleta Nine Shades da Mari Saad. Olhando assim, elas ficaram bem diferentes, né? Mas desde o começo, eu acho que todas as cores elas têm uma intensidade de cor diferente. E eu não tenho uma que eu goste mais ou goste menos, é uma mistura. Mas nesse momento, olhando a maquiagem como ela ficou, eu gosto mais com esse marrom escuro, porém eu prefiro esse dourado, então seria um mix total. Vamos fazer uma adição de preto aqui para ver se a gente consegue igualar um pouquinho mais esses tons? Um pincel que eu usei do lado mesmo da Mari Saad, eu vou pegar um toquezinho assim, ó, no preto, tirar o excesso, vem sombra, tá? Você acha que um toquezinho não vem? Mas vem, principalmente se tratando de preto. E aí eu vou começar pela parte de baixo, que eu acho mais fácil. E vou ver se vai dar certo essa misturada que a gente vai fazer. Vou bem com a mão levinha, para não correr o risco de pigmentar demais o preto e tirar a cor marrom. Eu acho que até vai rolar, viu? Mas tem que ter bastante paciência e com a mão bem levinha e ao mesmo tempo voltar na sombra marrom com um toquezinho, tirando a intensidade do pincel e aplicando por cima para realmente mesclar esses dois tons e criar o marrom e não ficar aquela diferença do preto sobre o marrom, sabe? A gente precisa misturar. Cheguei até mais pertinho para vocês olharem, ó, esse é o lado que a gente tá misturando e esse é o lado da sombrinha da Nina Secrets. Olhando só aqui a parte de baixo, tá? Eu acho que já deu uma boa, não digo igualada, mas ó, chegou ali. Agora eu tô fazendo a parte de cima, altas chances de não dar muito certo, que eu acho que preto pigmentou demais aqui, mas estou voltando com o marrom pra gente ver se vai rolar ou não. Infelizmente eu acho que não vai rolar, tô achando que ficou muito escuro, muito preto. Embaixo parecia que tava dando certo, mas em cima... Olha, acho que rolou, ficou bom, não ficou? Lado da Nina Secrets, lado da Mari Saad com trucão. Eu gostei, comenta aqui o que você achou, se você gosta, qual lado você gosta mais, que eu quero saber. E essa foi a nossa parte 2, quase 4 anos depois. Um super beijo e tchau!